Pessoal, retomando aqui, né, para a gente falar um pouco sobre, então, a organização da intervenção fisioterapêutica no paciente com dor crônica musculoesquelética. Só me informem se o áudio agora melhorou, por favor, que o pessoal que já chegou. O áudio está ok? Legal, tudo bem? Doutor Marcelo, Mar, Jaqueline. Agora sim? Então, beleza. Professor Rogério Liporassi, que vai estar aí com a gente, né? Ele é clínico, ele é pesquisador, ele é docente. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho aí sobre os principais pontos, né? Para que o fisioterapeuta organize o seu tratamento. Ele já está entrando aí na nossa live, tá? Já estamos só aguardando a conexão com ele. E aí, professor Rogério, tudo bem? Tudo bom, professor Anderson? Tudo certo Graças por a aqui. Deus, tudo jóia. Primeiramente, um prazer a gente estar aqui junto, poder discutir um pouquinho aí nessa live, né? Já já a gente tem um tempo limitado, poderia ficar talvez a noite inteira conversando aí, mas vamos tentar caminhar um pouco, né? Professor Rogério, eu venho acompanhando, a gente tem aí já um certo, algumas discussões que a gente trava aí nas redes e tudo, né? O pessoal estava sugerindo desativar os comentários. Confesso que eu não sei fazer isso, viu, professor? E também eu acho que pode ser interessante caso surja alguma dúvida, né, do pessoal pelos comentários, aí a gente poder ir tentando esclarecer. Bem, Claro. nesse primeiro momento eu acho que até óbvio parece uma pergunta, mas parece-me que a definição já de dor, ela explica muita coisa sobre ela mesma, né? Então, assim, apesar de óbvia, com suas palavras, o que é dor? Professor, eu gosto muito de pensar que a definição também sobre como nomear a dor, segundo as associações internacionais nomeiam, ela já explica muita coisa. Então, de maneira muito simplista, a dor ela é uma experiência. Então, se ela é uma experiência, ela está baseada num hábito, segundo o dicionário. Então, seria um hábito, né, que nós estamos acostumados a ter, que tem relação, é um hábito aversivo, que Uhum. pode ou não ter relação com um dano tecidual. Esse dano pode até ser ilusório. Sim. Então, na própria definição da dor, do que ela significa, a gente já consegue entender que, opa, pode ser que não tenha uma lesão tecidual instalada, mas eu consigo já entender que a dor não depende só disso. Então, ela já é bastante autoexplicativa e vem sendo reformulada cada vez mais, né, essa definição de que é uma experiência sensorial e emocional aversiva, dependente ou não de um dano real ou um dano potencial ou mesmo um dano ilusório que se imaginou ter. Sim. Bem, nos livros, né, quando a gente estuda, eu acho que quem já fez graduação, principalmente há algum tempo atrás, sempre trouxe que o paciente que apresenta uma dor a partir de 3 meses, né, com mais de 3 meses, uma dor persistente, ela já é considerada crônica. Você tem alguma observação a nos trazer acerca desta afirmação, desse conceito que já foi amplamente disseminado aí no meio do seio da categoria profissional? Professor, eu acho que pensar na dor crônica como algo que acontece há mais de 3 meses é uma forma muito simplista da Sim. gente entender a dor. Eu digo que ela tem que ter relação com o descaminho daquilo que você esperava daquele problema. Então, se você tem um paciente que tem uma lesão muscular grau 1, que você esperava que ela se resolvesse em 2 semanas, se ela não se resolveu, de alguma forma houve um descaminho daquilo que normalmente poderia já estar de uma forma resolutiva, então eu já considero esse paciente como um dor crônica, é um critério meu. E uma coisa que eu coloco até quando eu vou dar algum tipo de conferência é que quando eu estou tratando de um esportista que tem um esporte, não precisa ser somente como a sua profissão,
mas se ele tem um esporte bem inserido na sua rotina, e isso a gente vai saber na coleta de história desse paciente, eu considero esse paciente esportista, se ele me chega com uma dor aguda, eu o trato como se eu estivesse tratando um paciente com dor crônica. Por quê? Porque o esporte, ele está tão emaranhado na rotina daquela pessoa que, ao menor sinal de destreinamento, esse paciente, mesmo com uma lesão aguda, ele começa a ter alguns eventos que nós vemos na dor crônica, eventos muito comuns, como esse paciente começa a catastrofizar. Esse paciente começa a ter orientações negativas, com desfechos funcionais ruins, mal adaptados, em virtude de apenas alguns treinamentos em que ele ficou de fora. E é muito comum a gente ver nesse tipo de perfil de pacientes que, se ele fica alguns treinos também sem fazer, ele já começa a ter uma alteração da imagem corporal dele. Então, ele começa a ter um nível de ansiedade maior, né, uma frustração importante. Então, o paciente esportista, se ele tem esse perfil atlético, semanal, diário de prática do esporte, se ele me chega com uma lesão aguda, eu também já começo a utilizar técnicas de tratamento de dores crônicas nesse perfil de paciente, mesmo com uma dor aguda. Legal. A gente vê que assim, o objetivo de diminuir a dor, né, do paciente é, na grande maioria das vezes, a principal meta, né, da intervenção fisioterapêutica. Ao mesmo tempo, é comum a gente observar que pacientes com dores crônicas, musculoesqueléticas, passam por diversos profissionais sem sucesso. O que você acha que pode estar ligado a esse fato? Está sendo disseminado há muito pouco tempo essa prática de tratamento de dor crônica, né, pautada nesse modelo biopsicossocial. Na época, quando eu estava na graduação, eu entrei em 2002, esse modelo já era difundido. Só que na prática, ele sempre não foi tão utilizado como ele vem sendo utilizado agora. E, primeiro, deixa eu esclarecer para as pessoas o que seria esse modelo biopsicossocial, né? Porque se fala muito nele, mas se esquece de entender o que é o modelo biomédico, que é o modelo clássico de conduta e tratamento de clientes, e depois querem empurrar a goela abaixo o modelo biopsicossocial sem fazer uma certa reflexão do que seria. Então, também vou tentar ser o mais simples possível. O modelo biomédico de condução clínica, ele foi proposto lá por Descartes, lá na Idade Média, em que ele considerava de que as doenças elas eram fruto de alguma alteração interna, ou considerava a cabeça, tudo aquilo que está na cabeça, como uma fonte desses problemas internos. Então, é um modelo que enxerga no tecido ali as alterações do tecido, as causas da lesão. O que acontece com isso? Esse modelo, ele considera a bio principal, ele resolve, ele explica nos problemas. Só que há doenças que a gente não encontra uma alteração evidente, força suficiente para poder explicar aquela intensidade da dor. E foi aí que começou a surgir o modelo biopsicossocial, que não é um contraponto, porque senão a gente fica uma guerra de quem avalia a estrutura e de quem não avalia. O modelo biopsicossocial não é um contraponto do modelo biomédico. Tanto que ele leva o do biopsicossocial é em virtude dele considerar o modelo biológico também. Te escuto. Eu travei.
Agora eu não escuto mais. Você está me escutando? Não estou escutando mais o áudio. Vamos começar de novo? Fala aí agora, deixa eu ver. Voltou você sem áudio. Só vamos tentar aqui e ver se eu consigo. Tá chamando ele aqui novamente, hein? Ok. Estamos voltando aqui, hein? Vamos ver se agora dá. Aí, professor, estou de volta. Voltou. O pessoal falou aí que travou na melhor parte. Vamos lá, vamos continuar a sua linha de raciocínio aí. Me ouve? Te ouço. Tá. Continuando. O modelo biopsicossocial é um contraponto do modelo biomédico. Então, ele tem... Travei de novo. É a minha internet o problema. Tô achando que você tá... Vamos lá. Tenta falar. Não tá vindo um áudio, viu, Rogério? Acho que é encerrar e falar e a gente tentar começar de novo, hein? Saiu. Vamos ver se ele volta. É que a gente vai dar um jeito na internet. Aí tem muita coisa até para a gente chegar, inclusive nos tópicos, né, dessa organização do tratamento fisioterapêutico, eu acho que é o que todo mundo está mais esperando aí para essa live, né? Para a gente chegar ao ponto que mais nos interessa aí, que é realmente a questão das novas pesquisas, né, principalmente do The Lancet, que trouxe questões como com exercício, técnicas passivas, até que ponto utilizar, para que utilizar, como, e organização. Então, já está voltando aí, o Liporace já está conectando de novo. Vamos lá, nessa estruturação aí. Vamos ver, Rogério, vamos lá. Fala, professor. O problema era minha aqui. Né? Aí eu vim para o quarto da minha filha, vamos ver se melhora. Perfeito, vamos embora lá. Professor, deixa eu encostar a porta aqui só. Então, o modelo biopsicossocial, ele não veio como um contraponto do modelo biomédico. Avalia-se a biologia também no modelo biopsicossocial. Só que ele procura dar outras respostas que vão além dos tecidos. Então, é considerar também o meio, a comunidade em que o paciente está inserido, o cognitivo do paciente, tentando explicar por que uma alteração de tecido, talvez num sinal muito leve, tem uma intensidade de dor tão grande. Ou mesmo quando não há um sinal de lesão aparente. E eu sempre costumo falar que se você bate o dedão numa porta, você muitas vezes, na grande maioria das vezes, você não tem uma instalação de uma lesão ali, mas você tem um alerta. Sim. Por quê? Porque essa dor,
ela é uma resposta cerebral. É isso que os clínicos e os pacientes têm que ter em mente. De que tanto as sensações de dor quanto as sensações de prazer, elas são provenientes como uma resposta cerebral àquilo que o cérebro entende que esteja acontecendo nos tecidos. Então, se e começa a ver uma massagem ou uma liberação, normalmente a gente faz isso com bastante força, né? Com bastante pressão. E a pessoa está enxergando, ela está entendendo o ambiente, o que está sendo, vai buscar nas memórias dela, lembra que sensorial e emocional, dependente de memória, então ela vai acessar as memórias dela daquela situação e vai devolver, provavelmente, como uma sensação de prazer. Agora, se eu pego essa mesma coisa e faço uma pressão com algo pontiagudo, que fuja memórias que aquela pessoa tem como uma sensação prazerosa, aquele cérebro vai interpretar aquilo como algo aversivo e vai devolver um alerta de dor. Então, é muito importante a gente considerar como a pessoa responde aos estímulos, tanto prazerosos quanto desconfortáveis, e o cognitivo, qual é o limiar que esse paciente tem de sensibilidade, até quanto ele tolera. Então, a primeira coisa que eu digo para os meus pacientes é de que a dor, para tentar dar o paradigma de que a dor está relacionada necessariamente a uma lesão dos tecidos. E há o componente, quando tem uma lesão no tecido, há o componente daquela dor que vem daquele sinal, daquela lesão. Só que mesmo assim, quando há uma lesão tecidual, ela nem vem, esse sinal nem sempre é total daquela amplitude daquela lesão. Eu também tenho a forma como o meu cérebro entende aquilo. Então, voltando à pergunta, há uma dificuldade de se tratar a dor porque há uma dificuldade de se entender, de se quebrar certos paradigmas. E também a gente tem acompanhado nas últimas pesquisas de que nós inserirmos o exercício, que é a bala de prata para o tratamento da dor músculo-esquelética, ele deve ser aliado à educação do paciente para nós termos resultados um pouco melhores desse alívio das dores. E educar o paciente é muito dependente da forma como nós nos comunicamos com ele. Então, esse é o maior entrave hoje no tratamento da dor. Nós inserirmos o exercício da maneira como o tratamento solicita, e a gente pode falar sobre isso, que é a ação gradativa, principalmente, além de outras, também saber educar esse paciente sobre o seu quadro. Perfeito. Deixa eu te perguntar. Independente do que dói, o que é importante na avaliação do paciente que chega para o fisioterapeuta com dores musculoesqueléticas persistentes, né? Professor, o pessoal que trabalha com o modelo biopsicossocial, normalmente eles consideram os exames de imagem secundários. Mas a cultura dos serviços de saúde ainda é solicitar muitos exames. Então, você imagina um paciente chegando com aquele calhamar de exames e nós viramos eles e falando assim, olha, isso aí para mim é secundário. Então, é uma quebra de paradigma que talvez eu não precise ter naquele momento. Eu posso tentar, e é uma das coisas que eu utilizo para avaliar e tratar as dores crônicas, tentar usar aqueles exames a meu favor. Então, o primeiro ponto e um dos mais importantes é o diagnóstico. Sou eu entender o que está acontecendo com aquele paciente. E para isso, esses exames, na minha conduta clínica, são fundamentais. Porque se eles aparecem um sinal muito leve, num exame radiológico, você tem uma protrusão discal e o paciente está sentindo uma dor que ele não consegue desempenhar as suas atividades laborais. Eu quero mostrar para ele com aquele exame de que ele tem algo em que o sinal é muito leve, que não condiz
com a intensidade daquelas dores. Então, eu não desprezo os exames. Eu preciso desses exames de imagem para eu cravar se esse paciente tem uma lesão ou não, se essa lesão é leve, se o sinal dela é leve ou não, e se caso esse paciente não tenha lesão, para que eu possa mostrar para ele, não há nada aqui nos exames que você confia, não há nada que justifique as suas dores. Tentando tirar as armas que eu tenho para encorajá-lo, para criar o que a gente chama num aumento, uma melhora da autoeficácia, que é essa confiança que o paciente tem. Então, a primeira coisa fundamental é o diagnóstico. Fechou o diagnóstico de que esse paciente tem ou não uma lesão instalada? Se ele tiver, você vai partir para aquela avaliação específica da lesão que ele tenha. Ah, eu tenho uma ruptura de um cabo longo do bíceps, eu tenho uma lesão de colateral, eu tive um entorse de tornozelo que eu rompi os ligamentos laterais. Você vai partir para a avaliação específica daquela área estrutural avariada. E se não há, você já vai começar as técnicas, a exposição desse paciente às técnicas de dores crônicas. Então, o primeiro ponto que eu acho fundamental é a avaliação, fechar se há ou não há lesão instalada. Se não há lesão instalada, ou mesmo havendo, mas se não há, mais importante ainda, esse paciente já tem que ser começado ali a educação e entender o que ele tem. Então, outro ponto importante além da avaliação é você, nesse momento, começar a quebrar certos paradigmas. Isso é muito importante. Sim. Olha só, o exercício, né, ele é tido como uma bala de prata nesses pacientes com dores musculoesqueléticas crônicas. Inclusive, algumas revisões sistemáticas trouxeram isso, a última, né, pesquisa do The Lancet trouxe isso. Na sua observação, é mesmo? Não escutou? Também não. Não te escuto. Não te escuto. Não. Vocês escutam a minha voz porque ele saiu para entrar de novo, mas eu não estava escutando ele, nem ele me escutando. Vocês escutam? Alguém pode... Sim? Tá, perfeito. Então vamos aguardar ele retomar aí. Ele já está solicitando aqui novamente. Bom, professor, me ouve? Bom, voltou. Agora sim. Vamos lá. Ok. A pergunta que eu te fiz foi o seguinte, que algumas revisões sistemáticas, as atuais, principalmente como o The Lancet, por exemplo, trouxe a prescrição clínica dos exercícios como sendo, né, praticamente a bala de prata da intervenção fisioterapêutica nesses casos de dores crônicas musculoesqueléticas. Eu estava te perguntando com a sua prática, com as suas pesquisas, né, principalmente a parte clínica, é mesmo isso? Professor, e eu falo que assim, o exercício, o movimento é a bala de prata. Porque o movimento, ele engloba certas tarefas que vão além daquele exercício clássico. Movimento, por exemplo, uma terapia manual não deixa de ser um movimento realizado pelo terapeuta, mas eu estou colocando movimento, mobilidade naquela segmento de interesse. Então, a gente sabe que para alguns desfechos, essa terapia manual é importante como um protagonista em alguns casos, mas também sempre um excelente coadjuvante para o exercício em si, aquele seriado, né, que a gente faz de maneira Sim. clássica. Então, eu costumo dizer que o movimento é a bala. Existem, Rogério, então não existe nada passivo que funcione? Claro que existe, claro que existe.
que auxilie também nesse grande efeito do exercício. Por exemplo, a acupuntura, para muitos desfechos, ela também pode ser um tratamento interessante. O que Eu ia não até te pode haver... perguntar o papel dessas técnicas passivas, né, do seu ponto de vista, nesse tratamento mesmo. Então, professor, a acupuntura, ela também é uma técnica para auxiliar nesse alívio dos sintomas. O que a minha conduta não pertence ou que eu difunda é que possa haver uma troca de uma outra técnica passiva para entrar no lugar do exercício. Eu estou lendo aqui laser na regeneração muscular, o dry, sim. Quando eu tenho uma lesão... Só fazer uma parte aí, professor, só do dry, é só uma questão normativa. Por enquanto, nós tivemos uma decisão contra o acórdão do dry, tá? Do dry needling, onde o Conselho Federal de Medicina e sociedades médicas impugnaram, e a decisão judicial, muito equivocada, mas enfim, ela está aí, né? Ela diz que nós estamos, por hora, proibidos, entendendo como se fosse um ato médico, né? O Conselho Federal, somado aí aos conselhos regionais, já está estudando, já entrou com recurso, tutela provisória, mas por enquanto, infelizmente, a decisão que nós temos é de não poder usar por hora. Só para que o pessoal fique ciente disso. É uma pena, né, professor? Porque... Muito. Eu acho que mas só para que a gente não seja leviano de deixar essa informação passar e eu ser omisso de trazer essa informação. Não, e é importante essa roda de debate de nós conseguirmos entender o que eu tenho na minha visão. Eu quero que o fisioterapeuta ele seja munido de técnicas passivas que corroborem com o exercício, que tenham primeiramente uma fundamentação em pesquisa científica de qualidade e que, além disso, e essa é a base, para mim, se não tem fundamentação, já não tem razão de ser, e é por isso que eu bato tanto na ozonoterapia, porque, e a gente pode até discutir isso agora ou num outro momento, mas, por exemplo, dry needling ou acupuntura são técnicas que têm a sua fundamentação científica e consolidado, além disso, embasado, né? Consolidado, muito bem embasado, e além disso, ela, para a fisioterapia, ela é uma técnica que anda muito juntas com o efeito que nos trazer do exercício. Então, eu posso aplicar uma acupuntura pré-exercício, dependendo do desfecho que eu quero atingir, se eu quero ter relaxamento, se eu quero ter diminuição da dor, para depois eu expor ao exercício, ou então aplicá-la depois como uma forma de diminuir aqueles desfechos do pós-exercício, dores tardias. Então, ela anda muito junto com o cerne da nossa profissão. Então, eu acho técnicas que são válidas. O que eu não posso conceber é que se atravesse a carroça na frente dos bois, né? Propondo técnicas que ainda não têm comprovação e que torna as pessoas que muitas vezes a difundem de uma maneira sem dolo, e eu acredito na humanidade, eu acho que 99% das pessoas que difundem essas técnicas não fazem por dolo, fazem mais por desconhecimento do que da razão de ser daquela técnica, que querem colocá-la na frente antes das pesquisas. Então, eu acho que isso é ser seletivo na ciência. Você dá para... Eu tive uma filha, minha filha vai fazer... Quando ela fizer 18 anos, eu vou dar um anticoncepcional para ela que ainda está em testes. Isso pensando porque eu quero que ela vá fazer isso só a partir dos 18. Mas eu vou dar para ela algo que eu ainda não tenho. Ah, mas o que eu uso ainda não tem ciência, mas a ciência um dia vai provar. Então, eu acho que é um desserviço. A gente tem que se preocupar com técnicas que a gente já vê que há significância na nossa área e lutar por elas, né? Infelizmente, o dry é o que foi nos tirado momentaneamente, mas que deve manter a luta. Sim. Voltando, então, professor. Claro. Eu acho que o exercício, o movimento é realmente a bala de prata e ele deve ser exposto
da maneira como o paciente se sinta o mais confortável possível. E é por isso que a principal técnica que a gente utiliza na dor crônica é a exposição gradativa. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a exposição gradativa, pensando que sou eu somente fracionar o gesto do paciente. E, na verdade, expor gradativamente sou eu tentar hierarquizar o medo do paciente, colocando ele para fazer o exercício em posturas mais amigáveis, mais confortáveis, que não remetam às memórias traumáticas, que não poluam tanto o cérebro dele com aquele alerta doloroso. E aí, aos poucos, eu vou expondo a atividades mais complexas e mais próxima daquelas que exacerbavam a dor do paciente. Então, Sim. O exercício eu concordo que seja a bala de prata para o tratamento das dores. Eu Perfeito. E a ciência. Claro, claro, perfeito. E me fala uma coisa, né? Já que você está falando tanto da intervenção, né? E o que nos interessa, se fosse para você elencar de forma simples, direta, mais objetiva, pontos que você acha imprescindível para a organização, então, dessa intervenção terapêutica, para esse tratamento fisioterápico. O que você diria, considerando, é lógico, os pacientes com dores crônicas musculoesqueléticas? Eu acho que é mais simples do que a gente pensa. É só uma questão de treinamento. As pessoas, às vezes, têm receio de tratar, de abordar o paciente com dor crônica, com medo de piorar os sintomas. E eu sempre digo, essa pessoa já tem dor. Então, você tem que passar a confiança e tentar usar a criatividade para bolar estratégias de movimento e de exercício que atuam na área que você viu que está deficitária, porque nada mais é do que eu preciso elevar a aptidão física daquele paciente para suportar as sobrecargas. Então, primeira coisa, igual a gente já falou, diagnóstico, você precisa, no mínimo, fechar se aquela pessoa tem uma lesão tecidual ali ou não, se essa lesão justifica o tamanho das dores. E eu dou sempre o exemplo da protrusão discal, porque ela é um sinal muito leve. Rogério, mas por que é um sinal leve? Porque se eu fizer exames em 100 pessoas da idade daquele paciente, essas pessoas não têm dor, boa parte delas terão protrusão discal, porque nós somos uma máquina viva em movimento, e isso vai acontecer, termos protrusões, dependendo do que a gente é exposto ao ambiente, e elas não têm dor. Então, o sinal é muito leve. Eu preciso entender se há, no diagnóstico, se há lesão ou se não há. E se há, se essa lesão é um sinal muito leve. E acompanhar as fases de reparação, de regeneração ou de cicatrização dessa lesão. E junto com isso, eu preciso educar o meu paciente quanto ao seu quadro, trazer a parte técnica do que ele tem para a linguagem mais simples possível, para ele entender que essa dor vem do cérebro, que aquilo que você fazer o exercício e ele tem um pouco de desconforto, você não está rasgando mais os tecidos. Ele tem que acompanhar esses detalhes da evolução dele. Então, tem que ser uma relação muito clara do que você quer com ele. Ele precisa entender que o exercício é a arma principal para o tratamento dele. E em último, eu preciso acompanhar essa melhora desse paciente. Não só a melhora, quanto os insucessos. Porque esse paciente, na avaliação, ele tem que entender que oscilações ocorrerão. E isso não quer dizer que a lesão dele está tendo uma recaída e ele está tendo um rasgo no tecido. Tá? Então, é muito importante ele entender que oscilações ocorrerão, porque você imagina, é um cérebro poluído, ali com uma representação cerebral da dor, porque ele sentiu a dor por tanto tempo que ocorreu uma sensibilização central que a gente chama de mal adaptada. Porque sensibilizar o cérebro é comum na nossa rotina. Se você decora o trajeto que você faz com o seu carro até a sua clínica, você sensibilizou o cérebro e ele já criou estratégia, sem precisar de você ficar lembrando de... Então, isso é sensibilizar central. E do tanto que esse paciente sentiu desconforto, voltei. A dor também cria uma imagem. E é preciso apagar essa imagem. Um exemplo que eu sempre dou é do paciente que teve uma amputação traumática da perna. Ele sensibilizou o cérebro por anos, que ele tinha aquela perna, e depois aconteceu o quê? Ele perdeu...
Ele perdeu Sensação do aquele mesmo membro. contato. Sim. Exato. E eu preciso o quê para protetizar? Apagar a imagem cerebral daquele membro. E existem testes. Se esse paciente teve uma amputação em nível de joelho, eu preciso descarregar peso naquele coto, colocando ele em cima de um banco, por exemplo, cheio de almofadas, para que o cérebro dele perceba que aquela perna não existe mais. E com a dor é a mesma coisa. Eu preciso expor ao exercício gradativamente para que aquela imagem cerebral da dor seja apagada e eu possa aliviar esses sintomas. Eu queria só aproveitar, teve Tem um duas ouvinte aqui. perguntas aí legais. Teve um ouvinte que perguntou assim: e se o paciente não gosta de exercício? Isso. Aí um outro colega complementou logo embaixo, assim, ó. Aproveitando o gancho desta pergunta da colega acima, se o paciente declara que não gosta de fazer exercício, como progredir somente com exercícios naqueles pacientes com dor neuropática crônica? Teve uma Sumiu seus. pergunta de Ah, antes que pediu voltou, para voltou. diferenciar entre dor neuropática, nociplástica. Dor Sim, neuropática, nós teve uma diferenciação, sim, né? sim, E, na verdade, assim, para tratamento, sim. eu trato da mesma forma as três. Seja a neuropática, que é aquela que tem o fundo de alterações no trajeto nervoso, e assim eu vou ter os sinais e sintomas daquela alteração nervosa, seja na dor nociceptiva, em que é a lesão instalada, ou seja na nociplastia, eu não tenho lesão, mas eu tenho ainda aquele disparo, aquela descoordenação cerebral que mantém aquele alerta doloroso. Eu trato da mesma forma as três, com exposição gradativa, educação e demais técnicas que a gente pode falar num outro momento. A respeito do exercício, se o paciente não gosta, pacientes que tratam de câncer, eles não gostam de quimioterapia. Cabe a melhor alternativa. Ou então você vai viver lutando, fazendo paliativos, injetando coisas, fazendo terapias que não vão elevar a aptidão física desse paciente. Porque o que a ciência mostra é que eu preciso elevar a aptidão física. É. Fibromialgia diz isso, lombalgia diz isso, só que nós temos duas das duas principais desordens crônicas musculoesqueléticas. Até a cefaleia tensional, que está ali no limbo entre músculo esquelético ou não, porque ela tem um componente mecânico ali daquela ação, ela também é chancelada o exercício como o melhor remédio. Então, assim, se eu tenho um paciente, se eu fosse um médico, um oncologista, e o meu paciente não quisesse tratar com quimioterapia, eu deixaria na mão dele que essa é a melhor escolha e ele que tem que conduzir a sua rotina em volta do melhor tratamento. Eu sempre falei que tem uma fábula de La Fontaine, né, que fala que quem não sabe o que procura não interpreta o que encontra. É interessante que o paciente saiba onde você quer chegar, que você convença ele, né, assim, no bom sentido, né, que você seja persuasivo no sentido de mostrar para ele o que a evidência está mostrando. E tem hoje muitas técnicas, muitos recursos que são mais dinâmicos, né, são menos monótonos que aquela cinesioterapia, né, inicial. Então dá para Clássica. ter dá para ter muito dinamismo e trazer algum exercício que ele vai, talvez, se adaptar melhor, né? Eu acho que a fisioterapia não precisa ser chata, né? A intervenção não precisa ser chata. Não, não mesmo. E eu acho que a gente consegue trazer o paciente, e isso é uma responsabilidade nossa, não é responsabilidade dele, porque se a fisioterapia ela é descredibilizada atualmente, ou melhor, ela não é credibilizada como deveria, muito é por culpa de nós, e não é por culpa dos pacientes. Né? Então, cabe a nós mostrarmos para o paciente, educarmos esse paciente que o caminho é o exercício. Formas como esse exercício vai ser colocado, vou até refazer a minha expressão. O melhor caminho é o movimento. Formas como esse movimento vai ser colocado, cabe a você ter a capacidade para isso. Tá. Perfeito. Rogério, bem, eu acho que o Instagram já vai cortar a nossa live por causa do tempo, né?
Então, assim, queria, nesse primeiro momento, te agradecer aí por estar junto aí, ter tido esse momento a gente estar refletindo um pouquinho sobre dor, né? Tem assunto para fazer live todo dia sobre dor, se quiser, né? Tem muito aspecto para a gente trazer considerações. Queria agradecer o pessoal que nos acompanhou e até agora, e a gente pode marcar novamente aí depois para trazer outras abordagens, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para você e para todos que nos acompanharam. Doutor, eu queria agradecer. Eu queria dizer que muita gente que fala que reclama, quando eu falo de técnicas passivas, é que o meu pós-doc vai ser num ensaio clínico de ozônio. Então, eu quero trabalhar para chancelar tudo aquilo que eu leio, para dizer se realmente aquilo presta ou não presta, né? Mas depois a gente dá detalhes maiores sobre isso. Professor, uma boa noite para você. Obrigado pelo convite. Obrigado, um abraço, forte abraço. Até mais.